Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas da Argentina, 52,9% da população vive na pobreza. É o pior índice em 20 anos. A pobreza avançou mais de 11 pontos percentuais na comparação com o último semestre do ano passado. A pobreza atingiu mais da metade da população na Argentina. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas do país, o INDEC, quase 53% dos argentinos vivem na pobreza. Esse é o maior índice registrado desde 2003. No cargo desde dezembro de 2023, o presidente Javier Milei tem adotado medidas severas de austeridade na tentativa de controlar a dívida do país. Quais fatores contribuíram para o aumento da pobreza na Argentina? Como as medidas do governo impactaram a vida cotidiana dos argentinos? E as organizações internacionais têm desempenhado algum papel nessa crise econômica? O JR 15 Minutos de hoje avalia esse cenário e suas repercussões sociais e econômicas com Matheus de Oliveira, professor de Relações Internacionais e pesquisador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Leandro. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E quem nos acompanha nessa entrevista é Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Fábio, são 10 meses de Milei e em meio a várias polêmicas, a pobreza, um dos maiores problemas da Argentina, continua crescendo, é isso? Oi, Leandro. Olá, professor Matheus. Exatamente. Segundo um balanço divulgado pela própria Argentina, a taxa de pobreza ultrapassou 50% da população, isso no primeiro semestre do ano, e equivale a quase 25 milhões de pessoas. É muita gente. A miséria, que é ainda mais grave, também aumentou, atingindo 18% da população, ou seja, 8 milhões e meio de pessoas. Esses dados são a primeira evidência concreta do crescimento da pobreza desde que Javier Milei assumiu o governo. No segundo semestre de 2023, a taxa oficial da pobreza era de 41,7%. Agora, professor Matheus, as medidas econômicas de Milei ajudaram nesse cenário ou ainda é preciso esperar para que elas façam um efeito mais prático? O que o senhor acha? Veja, não há dúvida de que parte da construção do quadro atual está, sim, diretamente relacionada às medidas que vêm sendo tomadas desde dezembro do ano passado, né? O próprio Milei, ao assumir o governo no final de 2023, declarou que esperava fazer um ajuste de aproximadamente 5% do PIB, que é um ajuste brutal, é um ajuste quase sem paralelo na história da Argentina e talvez até da história mundial. Então, assim, o aumento do desemprego, o aumento da pobreza, o aumento da miséria são consequências que não surpreendem diante da abordagem de política econômica que tem sido adotada por esse governo. Agora, professor, quais foram as principais políticas de controle de gastos implementadas no governo Milei? E como elas impactaram o dia a dia dos argentinos? Bom, essa é uma das questões principais, né, para entender o quadro atual. Nos últimos meses, o governo tem se vangloriado muito de ter registrado superávites fiscais, né, ou seja, uma arrecadação que supera a despesa do governo e no que são os primeiros superávites em mais de uma década, né? E há muito tempo a Argentina não tinha superávit. Agora, como que se forma esse superávit? Não é porque a economia está melhorando, porque a economia está se aquecendo. Esses superávites vêm, sobretudo, por conta de uma contração, de uma redução brutal do gasto público. E aí a gente tem uma série de exemplos de medidas que vão na direção dessa redução do gasto público. Então, as coisas mais evidentes, houve um corte muito grande de ministérios, de cargos, de secretarias de governo, uma diminuição também dos subsídios que o governo outorgava a diversos setores da economia, o setor de transportes, energético, entre outros. E a gente tem também congelamento de salários ou aumentos de salários que estão aquém da inflação, né? Portanto, não são aumentos reais
de salário, e o que me parece, né, é o principal vetor dessa política de contração de gasto público, que é a paralisação das chamadas obras públicas, né, que são principalmente obras de infraestrutura, de saneamento, estradas, rodovias, esse tipo de obra, que eram conduzidas pelo governo federal e tiveram um impacto muito importante em todo o país, porque são obras que não apenas movimentam um volume de recursos muito importante, né, mas também são obras que envolvem a contratação de muita gente. Então, isso também tem um impacto sobre o nível de emprego do país. E em algumas províncias, né, principalmente províncias mais pobres da Argentina, essas obras são um elemento central da economia local, né? Então, a paralisação ou a redução dessas obras em alguns lugares pode ter um efeito verdadeiramente catastrófico em termos de emprego, né, de renda, consumo, entre outras coisas. Professor, mais da metade da população da Argentina vive em situação de pobreza, mas quais são os setores mais afetados? Olha, Fábio, como sempre, né, os setores mais afetados são os mais pobres, né, são as camadas mais pobres da população. E aí eu destacaria não só as pessoas que já estavam na situação de pobreza extrema, de miséria, abaixo da linha da miséria, mas também um contingente muito expressivo da população argentina que está empregado mais no que a gente chama de subemprego, né, de emprego informal, fazendo o que aqui no Brasil, por exemplo, a gente chama de bicos, né, vivendo de bico, de atividades que não incluem nenhum tipo de proteção social, que não são contratos formais de trabalho. Esses segmentos estão sofrendo muito diretamente o impacto do ajuste e têm tido uma piora pronunciada nas suas condições de vida. Eu estive lá na Argentina, pouco antes da eleição do Milei, fazendo uma série sobre a fome e também cobri a crise econômica antes da eleição do Milei. A crise, o país naquela época já vivia uma crise gravíssima e ela só se agravou. Crise econômica e crise social. O país tem hoje dívidas altas, câmbio deteriorado, reservas internacionais escassas e uma das inflações mais altas do mundo, que gira em torno aí de 236%. Esse novo dado sobre a pobreza aumenta a pressão sobre Milei? Aumenta, mas ao mesmo tempo, ele ainda está vivendo uma espécie de, eu não vou dizer lua de mel, porque eu acho que já perdeu muita capilaridade, né, o apoio que ele tinha, mas ele ainda está gozando de uma certa paciência, eu diria, né? Por quê? Apesar dos pesares, a inflação está diminuindo. A inflação continua altíssima, né? Enfim, esse dado que você mencionou de 235% é o consolidado do ano passado. Existe uma expectativa de que talvez a inflação desse ano fique abaixo de 100%, ainda é uma inflação muito elevada, mas essa inflação está caindo nesse momento. E os setores que conseguem, de alguma forma, se beneficiar mais diretamente dessa queda da inflação, terminam dando um pouco mais, digamos assim, de margem para o governo. Ao mesmo tempo, eu acho que tem um dado importante que é o seguinte, né? O governo lá em dezembro mandou para o Congresso dois projetos de lei, um que ficou muito conhecido como a Lei Ônibus, né? E o chamado Decreto de Leis e Bases de Reorganização do País. O governo finalmente conseguiu aprovar essa lei de bases agora no meio do ano, e eu acho que a partir de agora, isso é uma coisa que a gente tem que acompanhar sempre com muita atenção, porque até então o Milei justificava todos os problemas do país na conta de uma herança que ele teria recebido, né? Então tá tudo ruim porque eu recebi tudo ruim. E eu não fiz nada porque ninguém me deixa fazer nada. Agora que ele conseguiu aprovar a lei de bases, não dá mais para ficar o tempo inteiro apelando para essa lógica de que foi uma herança maldita. Então, em algum momento, que não deve demorar, ele precisa começar a mostrar resultados pelas decisões que ele mesmo tem tomado nos últimos meses. E aí eu acho que tem um cenário que pode sim resultar numa perda expressiva do apoio a ele, de uma contestação maior ao governo,
sobretudo na medida em que essa recuperação vá se mostrando cada vez mais distante, porque isso é uma coisa que a gente não sabe ainda, né? Era esperado que houvesse, de fato, uma queda, como a gente tem visto nos últimos meses. Mas a gente não sabe até onde vai essa queda. Quer dizer, já chegamos ao fundo do poço? Ou ainda tem muito mais o que cair para começar a melhorar? E aí que está um equilíbrio delicado, né? Porque todo esse programa de ajuste, ele tá ancorado em um custo social muito elevado. E tem que ver até que ponto a sociedade está disposta a arcar com esse custo, né? Em termos, de novo, de desemprego, de pobreza, de fome, entre outras coisas. Professor, quais são as perspectivas para a economia argentina nos próximos anos, já considerando a atual taxa de pobreza? Esse cenário, será que ainda pode piorar antes de ver os resultados? As projeções para esse ano não são otimistas, né? O FMI, o Fundo Monetário Internacional, está projetando aí uma queda de 3,5% do PIB. A CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, tem uma projeção similar de 3,6%. Nos bancos, nas consultorias e bancos privados, tem quem fale que vai cair 4%, talvez até um pouco mais de 4%. Então, para esse ano, as perspectivas não são boas. Alguns atores apontam um certo otimismo para 2025, né, que em 2025 haveria aí uma possibilidade de melhorar, de um crescimento positivo do PIB. Mas isso ainda é uma incógnita, né? Tem gente que diz, né, que argumenta, por exemplo, que a recuperação vai ser em V, né, que é quando a gente tem uma queda muito acentuada e seguida logo depois por uma subida muito acentuada. Mas pode ser que essa seja uma recuperação em formato de U, né, em que você tem uma queda grande, passa um bom período de estagnação para depois ir melhorando. Então a gente não... Existem previsões otimistas para o ano que vem, mas eu acho que a gente precisa ter alguma cautela ao observar essas previsões, porque o cenário ele é muito delicado ainda, ele é muito complexo. Agora, professor, para a gente finalizar, qual é o papel das organizações internacionais na crise econômica da Argentina e como é que essa situação impacta o Brasil? Olha, para o Brasil, eu acho que a pior notícia está no fato de que a Argentina é um dos nossos principais destinos de exportações industrializadas, né, produtos de maior valor agregado. Então, se lá está em crise, e é uma crise que tem levado a uma redução expressiva do consumo no país, isso significa que a gente venderia para a Argentina, a gente está deixando de vender. E são produtos que nós não temos muito como direcionar para outros mercados, porque eles não têm muita competitividade em outros mercados. Então essa é uma má notícia já para o Brasil. Ao mesmo tempo, por mais que haja, enfim, divergências aí entre os governos, ao Brasil também não interessa uma situação de muita instabilidade no país. Então, acho que esse é um outro elemento que deve estar sendo acompanhado com cautela a partir do governo brasileiro. Com relação aos organismos internacionais, o único organismo que tem um papel importante na Argentina nesse momento é o FMI, né? Já que em 2018 o ex-presidente Maurício Macri contraiu um empréstimo gigantesco, né, cerca de 50 bilhões de dólares, e essa dívida com o FMI é até hoje uma questão que aumenta a vulnerabilidade financeira da Argentina. Muito bem, o JR 15 Minutos de hoje chega ao fim. Agradeço a participação de Matheus de Oliveira, professor de Relações Internacionais e pesquisador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional. Professor, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Leandro. Prazer estar aqui novamente. Espero voltar em outras oportunidades. Nós esperamos também a sua presença e agradeço também a presença de Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Valeu, Fábio. Eu que agradeço, Stoliar, muitíssimo obrigado. É um prazer estar aqui contigo. Professor, até a próxima. Valeu. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes.
Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira e vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e, claro, nas principais plataformas de streaming. Eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!